Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos já com o direto do plenário de volta, na expectativa já... Carlos Eduardo Cunha, apresentador. O início da segunda parte da sessão plenária da tarde dessa quinta-feira. Sabemos que estamos com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.962. Já foram apresentados alguns votos neste processo que envolve a questão de legislação do Rio de Janeiro sobre cadastros de empresas de telefonia que se manifestem por não querer receber aqueles telefonemas com ofertas de serviços, cadastro do Rio de Janeiro. Vamos continuar acompanhando os votos dos ministros a partir de agora. Continuidade ao julgamento, e eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes ministros. Ministro Edson Fachin fala por videoconferência. Ao fundo, parede de madeira. O ilustre advogado, doutor Saul Tourinho Filho. Senhor presidente, nos termos da declaração de voto que irei juntar, acompanhe a solução dada ao caso pelo eminente ministro relator. É como voto. Obrigado. Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento por telefone de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Exatos colegas, senhoras ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber, já estou enganchado aqui de novo. Rosa Weber. Ministro Luiz Roberto Barroso fala também por videoconferência. Ao fundo, à esquerda, estante com livros e ao centro, prateleiras com porta-retratos. Vou aqui abrir divergência na linha do que eu entendo seja o precedente específico que temos nessa matéria, um precedente de 2016. Em votação, a DI 5962, requerente Abrafix. Em que, vou abrir divergência parcial, separando aqui o que seja telefonia do que seja telemarketing. A questão que envolve a telefonia, eu entendo que, por força do artigo 21 da Constituição, é competência administrativa da União explorar o serviço, e entendo que, pelo artigo 22, é competência privativa da União legislar sobre o tema. Portanto, o meu entendimento é que nessas questões, já tenho votado assim, a competência é federal e existe uma agência nacional que cuida dessa matéria e, inclusive, disciplina essa questão específica. De modo que, na parte em que se determina as empresas de telefonia a elaboração de um cadastro, eu estou seguindo o precedente que, salvo engano, foi citado pelo doutor Saul na tribuna, que foi um caso de minha relatoria mesmo na ADI 3959, decisão unânime do Supremo, em que se entendeu que a lei número tal do Estado de São Paulo, que obriga as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituírem cadastro especial de assinatura do serviço dos interessados do sistema de venda por meio de telemarketing era inconstitucional por violar a competência da União. De modo que eu mantenho esse ponto de vista, eu mesmo fui o relator naquele caso e foi uma decisão unânime. De modo que eu considero formalmente inconstitucional por invasão da competência da União a parte desta lei do Estado do Rio de Janeiro que trata dessa matéria. Porém, no que diz respeito ao telemarketing, e se fixar, seja em dias úteis, em horário determinado e com identificação da chamada, aí já não considero mais que seja um tema afeto a telecomunicações e as empresas propriamente ditas, mas há um meio específico de propaganda. E aí eu considero existir competência concorrente dos estados. Portanto, presidente, com essas breves razões, até porque a questão já está posta, é saber se é uma matéria de consumidor que os estados possam atuar ou se é uma matéria de telecomunicação de competência da União. Eu permaneço fiel ao que considero ser a posição
tradicional do Supremo, respeito as posições em contrário e estou votando, portanto, para julgar parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei 4.896, com essas alterações promovidas, com exceção dos artigos 1º-A e 1º-B, e afirmando como tese de julgamento a seguinte: é inconstitucional lei estadual que obriga concessionárias de telefonia a constituir e manter cadastro de usuários que se opõem ao recebimento de ligações para oferta de produtos e serviços. De modo que estou divergindo parcialmente, presidente, para julgar procedente em parte a ação. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Está anotado. Ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Renovo a todos os meus cumprimentos. Os faço na pessoa do eminente A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, também fala por videoconferência ao fundo estante de madeira repleta de livros. Institui obrigação direcionada às operadoras de telefonia fixa e móvel sediadas no estado do Rio de Janeiro. Obrigação essa consistente na criação e manutenção de cadastro especial de assinantes que manifestem oposição ao recebimento via telefônica de ofertas de produtos e serviços, além de restringir a publicidade de tais produtos. Em pauta, a DI 5962, requerente Abrafix. Tutela do direito de privacidade destes usuários, conferindo-lhes proteção contra a prática abusiva adotada por algumas prestadoras de serviço de telefonia de importunar o sossego dos consumidores na intimidade de suas residências, no ambiente de trabalho ou em quaisquer lugares onde se encontre, em horário comercial, no período de descanso, em dias úteis, finais de semana ou feriados. A disciplina que veicula tal diploma legal, na minha leitura e com toda a vênia às compreensões contrárias, em nada dispõe sobre telefonia ou serviços de telecomunicações. Seu conteúdo normativo exaure-se na defesa do consumidor, como eu disse, contra práticas comerciais invasivas e indesejadas. Trata-se de proibição que resulta da própria vedação ao abuso de direito e à proteção da boa-fé objetiva, a impor obrigações recíprocas de respeito aos contratantes no âmbito do direito civil e especialmente nos contratos consumeristas. Não há também, na minha visão, com a devida vênia, qualquer interferência no regime de exploração ou na estrutura da prestação do serviço público, nem no equilíbrio dos contratos administrativos, tampouco nos serviços de telefonia, espécie do gênero telecomunicação, cujo regramento, sem dúvida alguma, compete à União. Daí a minha respeitosa divergência no ponto com o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu compreendo que não se trata de serviço de telefonia. Cuida-se, isto sim, de relação jurídica tipicamente consumerista, a atrair a incidência do artigo 24, inciso 5º da Carta Política. Não há falar, pois, com a devida vênia, em usurpação da competência legislativa privativa da União, nem, por consequência, em afronta aos dispositivos invocados. Eu acompanho o eminente relator, a quem cumprimento, julgo improcedente o pedido deduzido e apenas faço a mesma ressalva que já foi exposta pelo ministro Alexandre de Moraes quanto à atuação da Advocacia Geral da União nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Concedo a palavra agora a sua excelência, o ministro Dias Toffoli.
Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, todos que Por nos videoconferência, inicia o Pedindo voto o vênia ministro ad- Dias Toffoli. vênia Ao fundo, ad- estante ad- branca repleta de divergências. livros. Eu acompanho o relator, senhor presidente. É como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia. Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio, que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento, por telefone, de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Especial, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, doutor Saul, que veio à tribuna. Ministra Carmen Lúcia, ao fundo, parede branca. Senhor presidente, esta é uma matéria que eu reputo importante, porque nós temos tido uma série de julgamentos que às vezes podem parecer contraditórios, e podem ser mesmo. Portanto, em boa hora, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque deste processo que estava no plenário virtual, para que talvez aqui a gente possa esclarecer alguns pontos. Na verdade, o que parece que está posto em alguns votos com alguma diferença é o que o ministro Barroso acaba de enfatizar, ou seja, o que se considera telefonia, que nenhuma dúvida que está na Constituição como sendo de competência privativa da União para legislar e até a parte administrativa, por ser ela o poder concedente, nesta condição, fixar o que é exatamente o contrato administrativo naquilo que é considerado cláusulas essenciais nos termos da Constituição e da legislação. E o que não é considerado desta forma, e, portanto, agora também a ministra Rosa Weber enfatiza, o que também já vinha em alguns votos, o ministro Alexandre falou em núcleo essencial do contrato, caracterizador, portanto, daquela competência, mas isso acaba ficando diferenciado num caso como no outro. Eu, neste caso, senhor presidente, já tinha acompanhado o ministro relator num voto, quando ainda estava no plenário virtual, enfatizando no voto escrito, que também agora farei juntada, que fui relatora e muito recentemente, mesmo, portanto, após o julgamento da ação direta 3959, relatada pelo ministro Barroso, que também se referia a um cadastro, mas a um cadastro especial de assinantes que se manifestavam interessados em receber ofertas de produto, e este cadastro seria disponibilizado pela concessionária para empresas prestadoras de serviço de telemarketing. E este é o julgamento que foi unânime, que a que se refere agora o ministro Barroso, já tinha sido referenciado, por exemplo, pelo doutor Saul na sua sustentação oral. Fui relatora, senhor presidente, em 2020, de 2 ações que tratavam deste tema, do tema relativo à possibilidade ou não de se verificar uma inconstitucionalidade formal em leis estaduais. No mês de abril do ano passado, na ação direta 6068 de Santa Catarina, e votei no sentido de julgar que havia a invasão de competência da União, porque aquela lei catarinense proibia as concessionárias de telecomunicações de comercializar serviços de valor adicionado. E aí, neste caso, impunha-se um dever que acrescentava um dado ao contrato esse firmado entre o poder concedente e a concessionária. E, no mês de novembro, relatei o caso de uma lei baiana, na ação direta 6326, que proibia as concessionárias de limitar o tempo para utilização de créditos de telefones pré-pagos. Ou seja, neste caso, nós tínhamos no contrato uma cláusula que interferia diretamente, até mesmo no equilíbrio que era sustentado segundo o que estava posto no contrato de concessão. Nestes casos, entendi como sendo as normas tratando diretamente do que é isto que o ministro Alexandre nomeou como núcleo das cláusulas contratuais e, portanto, de competência mesmo da União, tanto para legislar quanto para contratar e administrar. Este caso que hoje se põe me faz votar acompanhando o ministro relator, com as vênias do ministro Barroso no ponto em que diverge, porque o que se estabelece aqui é o não perturbe, voltado, portanto, ao usuário do serviço, que é exatamente equiparado ao consumidor para os fins de esclarecer quais os direitos são listados nessa sua condição. A despeito de um usuário do serviço, a própria Constituição e a lei faz um equilíbrio entre direitos do usuário do serviço
e do consumidor das atividades econômicas. Esse discrimen é que eu, então, considerei importante o destaque do ministro Gilmar, para que a gente tentasse, pelo menos, objetivar nos votos, porque que, em alguns casos, nós votamos, como o ministro Barroso lembrou agora, por unanimidade, no caso da ação direta 3959, que era de uma lei paulista que tratava também de um cadastro. Mas, nos termos do artigo 2º daquela lei, o que se tinha era a obrigatoriedade de fazer esse cadastro para que fosse disponibilizado para empresas de telemarketing por usuários daquele serviço. Neste caso, o que se tem é um outro tipo, quase que de aviso do usuário, de que ele não quer ser incomodado dentro da cláusula do não perturbe, que é inerente a toda pessoa que se vale de um serviço ou de uma atividade econômica. Por essas razões, senhor presidente, em que pese considerar haver uma dificuldade que é preciso que a gente objetive cada vez mais, e mais uma vez, saudando o voto do ministro relator e achando que é da maior importância o destaque que foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, para que a gente tentasse chegar a uma clareza dessas situações que não são fáceis, porque as leis são, às vezes, distintas, e aí, num caso, atinge a atividade de telefonia e, no outro, uma atividade de telemarketing, como foi lembrado agora pelo ministro Barroso. Eu, neste caso específico, por essas razões que considero como sendo objetivados do discrimen que faço, eu estou com as vênias do ministro Barroso, que até aqui divergiu em parte, pedindo vênia, mas acompanhando o ministro relator. É como voto, senhor presidente, acentuando que farei juntada de voto e, mais uma vez, cumprimentando o relator e o ministro Gilmar, que pediu o destaque e, com isso, deu oportunidade para que a gente tente chegar a uma clareza maior deste caso. Concedo a palavra agora a sua excelência ministro Ricardo Lewandowski para o voto. Cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Passo ao meu voto, aliás, um resumo do meu voto. Eu vou pedir vênia ao bem lançado voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso para discordar de Sua Excelência e acompanhar integralmente o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio. E o faço Ministro Ricardo Lewandowski fala por videoconferência ao fundo Parede Branca e quadro em tons terrosos. Não é o caso da competência privativa da União para legislar em matéria de telecomunicações, que se insere no artigo 22, inciso 4º da Carta Magna. E para chegar a essa conclusão, senhor presidente, eu me valho do artigo 60, parágrafo 1º da Lei 9.472 de 1997, que é a Lei de Telecomunicações, que define exatamente o que é telecomunicações, ou o que são telecomunicações. Então, diz esse parágrafo 1º do artigo 60, telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Se nós compararmos este dispositivo da Lei de Telecomunicações com os dispositivos impugnados da lei carioca, nós vamos verificar com muita facilidade que essa lei do Rio de Janeiro não trata absolutamente de telecomunicações. E eu trago também a colação, dentre outros precedentes da Corte, a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6087 do Amazonas, de relatoria exatamente do ministro Marco Aurélio, que também foi relator naquela sentada de caso, a meu ver, praticamente idêntico. E a ementa, em brevíssimo resumo, também diz o seguinte: ausente a instituição de obrigações relacionadas à execução contratual da concessão de serviço de telecomunicações, surge, na linguagem típica do ministro Marco Aurélio, surge constitucional norma estadual a vedar realizações de cobranças e vendas de produtos via telefone fora do horário comercial nos dias de semana, feriados e finais de semana, ante a competência concorrente dos estados para legislar sobre proteção aos consumidores, artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal, precedente do plenário, ele cita um precedente,
ação direta de inconstitucionalidade 5745, julgada em data recente, mais precisamente 7 de fevereiro de 2019. Então, senhor presidente, em resumo, por estas brevíssimas razões, eu acompanho integralmente e parabenizo o eminente relator, ministro Marco Aurélio, sobretudo pela preocupação cada vez mais necessária de proteger o consumidor, sabidamente um hipossuficiente na relação contratual que se faz com os fornecedores de bens e serviços. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Conceda a palavra agora à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, que pediu destaque. Não? Vossa excelência tem a palavra, ministro Gilmar. Presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator e àqueles que o acompanham, eu vou me aliar à divergência. O relator, ministro Marco Aurélio, julgou a demanda improcedente por entender que a edição da norma decorreria do exercício de competência legislativa concorrente. Inicia o voto o ministro Gilmar Mendes, ao fundo Parede Branca. Sobre a proteção do consumidor. É uma velha questão que ADI 5962, requerente Abrafix. Plenário. E, infelizmente, nós temos produzido, gostemos ou não, contradições. 24º e 8º da Constituição. Cita ainda a existência de precedente deste plenário, notadamente na ação direta de inconstitucionalidade 5745, que julgou improcedente pedido de declaração de inconstitucionalidade de legislação estadual que impôs a obrigação de informar o consumidor acerca da identidade de funcionários que prestam serviço de telecomunicações e internet em sua residência ou sede. Eu transcrevo a ementa do referido julgado, que na parte central diz: legislação que impõe a obrigação de informar o consumidor acerca da identidade de funcionários que prestarão serviços de telecomunicações e internet em sua residência ou sede, constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades referentes à relação de consumo, inserindo-se na competência concorrente do artigo 24, 5º e 8º da Constituição Federal. O relator era o ministro Alexandre de Moraes, redator para o acordo o ministro Edson Fachin. Relembro que no julgamento da mencionada ação, ocorrido em ambiente eletrônico, fiquei vencido na honrosa companhia dos ministros Alexandre e Dias Toffoli. Entendi que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações nos termos do artigo 22, 4 da Constituição, justamente porque a regulamentação do assunto carece de disciplina geral e uniforme em âmbito nacional. Por mais nobre que sejam as intenções de um diploma legislativo estadual que imponha novas obrigações com o intuito de proteger a privacidade dos usuários do serviço de telecomunicações, os ônus impostos por essa legislação local podem comprometer a execução contratual da concessão de serviços de telecomunicações, seja por impactar no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seja por criar distorções contra a prestação do serviço de interesse público em âmbito nacional. A exploração do serviço de telecomunicações, nos termos do artigo 21, 11 da Constituição, deve se operacionalizar diretamente pela União ou mediante autorização, concessão ou permissão sua. Não me parece razoável, e veja que este tem sido um campo em que o legislador estadual tem se revelado muito ativo, com possibilidade de trazer prejuízos para o próprio serviço. Recentemente, o ministro Barroso comentava que se há algo bem sucedido no Brasil, foi a política pública de telecomunicação, exatamente que permitiu essa brutal expansão que hoje nós temos. Mas a possibilidade de que haja uma sobreoneração do modelo certamente pode levar à revisão via legislação supostamente de consumo. Isso nós temos que acertar. A exploração, portanto, deve se fazer pela União. Até, certamente, há ideias extremamente felizes nessas propostas dos legisladores estaduais, que talvez devessem ser até reguladas pela Anatel. Mas perde-se uniformidade e gera-se certamente custos com essas iniciativas.
A legislação ora impugnada institui um cadastro especial de assinantes que manifeste oposição ao recebimento via telefônica de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Além disso, devem as concessionárias informar as empresas que utilizam o serviço de telefonia de bens ou serviços a respeito dos cadastros dos usuários que tenham requerido privacidade, para que elas se abstenham de fazer ofertas de comercialização para os usuários nele constantes. Nessa conjuntura, ao determinar a concessionária de serviços de telecomunicações a obrigatoriedade de criação de cadastro especial de assinantes que expressem oposição ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços, artigo 1º, fixando prazo para cumprimento de obrigação, artigo 3º, sob pena de multa, entendo que a legislação fluminense invadiu ostensivamente, com todas as vênias, a competência legislativa privativa da União para dispor sobre o tema. Cito remansosa jurisprudência desta Corte nesse sentido. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 18.721 de 2010, do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionário de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública, competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Relator o ministro Gilmar Mendes, ADIM 4401. Ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual que cria obrigações para empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, inconstitucionalidade. A Lei 12.239 do Estado de São Paulo obriga as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituírem cadastro especial de assinantes do serviço interessados no sistema de venda por meio de telemarketing. Compete à União legislar privativamente sobre o serviço de telecomunicações. A DIN 3959, relator o ministro Barroso, já referida. Ação direta de inconstitucionalidade, leis 3915, de 2002, e 4561, de 2005, do Estado do Rio de Janeiro, que obrigam as concessionárias de serviços públicos a instalarem medidores de consumo, configurada contrariedade aos artigos 21, 11 e 12, a linha B, e 22, inciso 4 da Constituição. Relatora, ministra Carmen Lúcia. Legitimidade, processo objetivo, a ACEL, Associação Nacional das Operadoras de Celulares, possui legitimidade. Descabe ao Estado editar lei voltada a obrigar as empresas concessionárias de telefonia móvel a instalar equipamentos para interrupção de sinal de comunicação celular nos estabelecimentos prisionais da unidade federativa. A DIN 5356, relator ministro Edson Fachin, redator para o acordo ministro Marco Aurélio. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Estadual 13.189, Estado da Bahia, matéria de competência legislativa privativa da União. Norma que cria obrigação não prevista nos contratos de concessão celebrados entre a União e as concessionárias de serviço de telefonia móvel. Violação do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal. Essa DIN 5253, na verdade, a outra eu tinha citado, esta é da relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, eu digo o seguinte, presidente, para concluir. No que diz respeito aos artigos 1º A e 1º B da Lei Fluminense, acrescidos pela Lei 7853 de 2018, os quais estabelecem horário em que as empresas podem ofertar produtos e serviços por meio eletrônico, telemarketing, bem como vedam a utilização de número privativo para tal desiderato, não visualizo ofensa à Constituição Federal. Os dispositivos não impõem obrigações a prestadoras de serviços de telecomunicações, pois dirigem-se a empresas que se utilizem dos mencionados serviços para oferecimento de produtos e serviços. Portanto, estamos falando de relação de consumo, se assim quiserem. Assim, essa regulamentação se insere no âmbito da competência concorrente estadual para legislar sobre proteção do consumidor, artigo 24, 5º e 8º da Constituição. Por isso, estou julgando parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 4896 do Estado do Rio de Janeiro, na redação dada pelas leis 7853 de 2018, 7.885 de 2018. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes.
Na conclusão, então, Vossa Excelência julga procedente. Procedente? Eu julgo parcialmente procedente. Parcialmente procedente. Acho que acompanha o ministro Barroso. Não sei se Sua Excelência fez. Exatamente. Em pauta, DEI 5962, requerente Abrafix. Porque declaramos a inconstitucionalidade do primeiro A e B. Isso. Nós preservamos o primeiro A e B e declaramos a inconstitucionalidade. Isso. Primeiro A e primeiro B estamos preservando. Eu verifico que eu, eventualmente, abriria uma terceira divergência com base na DI 5610, que é da minha relatoria. Mas eu noto que, realmente, nós produzimos decisões contraditórias. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Há várias menções a diversos acordos num sentido contrário. Então, eu entendo que, para garantir a segurança jurídica, uma palavra coesa da Corte, eu vou aderir ao voto do eminente relator, para nós pacificarmos. Porque, a semelhança do que o ministro Gilmar mencionou, já há essa providência determinada pela Anatel nesse programa que eles chamam de o portal Não Me Perturbe, da iniciativa da Anatel. E, na verdade, essa norma estadual ela é uma norma de repetição, não é? Nem é de repetição necessária, mas é uma norma de repetição. Na essência, eu tenderia a exatamente enxergar aí a imposição de uma obrigação na área da telefonia que seria adstrita à União. Entretanto, pelo critério da preponderância, eu verifico que realmente essa lei ela visa proteger o consumidor. E é claro que nós não estamos nos valendo da experiência própria, mas ontem, por exemplo, durante o julgamento, eu recebi 11 ligações de um telemarketing de uma entidade bancária. E eu também, a semelhança do ministro Marco Aurélio, não estava na lista de devedores. Era uma propaganda. Então, talvez o ideal seja esse, nós consagremos aqui essa improcedência para que os outros estados, a semelhança do Rio de Janeiro, possam promover a adoção dessa medida que é protetiva preponderantemente do consumidor. Então, com essas considerações, já sendo o último a votar depois do tema extremamente debatido, eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, julgou improcedente a ação direta de constitucionalidade 5962, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que julgavam-na parcialmente procedente. Esse é o resultado. Presidente, por gentileza, desculpe, eu não tenho... Ministro Ricardo Lewandowski. Em nome do ministro Cássio, mas a impressão que eu tive é que ele foi parcialmente vencido, porque ele apenas se insurgia contra considerava inconstitucional um dos dispositivos da lei carioca, mas no mais... vencido em menor extensão, né? Isso, perfeitamente. Vencido em menor extensão, mas foi vencido. Dissentir minimamente, porque... Exatamente. Obrigado, ministro Lewandowski. Então, para ficar bastante fidedigno o resultado, vencidos os ministros Nunes Marques em menor extensão e os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes em maior extensão. Vamos. Temos aqui a ação rescisória 2297 do ministro Luiz Edson Fachin, revisor ministro Alexandre de Moraes. Autor é a União Federal e aqui há pedido de sustentação oral pela União, doutora Luciana Miranda Moreira, pela RE Nutriar Alimentos Limitada, doutor Jorge Otávio Lavocá Galvão. Então, eu concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o relatório. Presidente,
Ministro Fachin, se me permite, eu gostaria de declarar suspeição nesse caso, presidente, por favor. Anotada, pois não. Ministro Luiz Roberto Barroso. Pois não, presidente. Passo ao relatório da ação rescisória 2297. Trata-se de ação proposta pela União, com Vossa Excelência Ministro Edson Fachin. Anunciar no pregão, contra Nutriar Alimentos, com vistas a rescindir acórdão proferido nos autos do recurso ordinário 350.446, com trânsito em julgado em 18 de outubro de 2010. Na origem, cuidou-se de ação de mandado de segurança impetrado pela ré, com o fim de assegurar o direito de creditar-se do IPI referente às aquisições de insumo e matérias-primas isentos ou tributados à alíquota zero. Em juízo de primeiro grau, a segurança foi concedida, a apelação respectiva interposta não foi provida e o recurso extraordinário restou não conhecido. Manejados embargos declaratórios, 2, aliás, foram ambos rejeitados sob a relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, julgamento publicado em 28 de agosto de 2009. Inconformada, a autora propôs a rescisória com fundamento no inciso 5º 485, então, do Código de Processo Civil, sustentando a afronta ao inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição e também desconformidade do julgado rescindendo com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal em alguns recursos extraordinários mencionados, dentre eles 353.657, 370.682 e 566.816. Veio aos autos a respectiva contestação. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da rescisória. Em 29 de julho de 2015, julguei procedente a ação rescisória, sendo que, em face dessa decisão, foi interposto agravo regimental e, em nova manifestação, a Procuradoria opinou pela anulação do julgamento monocrático, sendo que tornei sem efeito, em atendimento a este parecer, tornei sem efeito a decisão monocrática anterior, com prejuízo do agravo regimental, determinei o seguimento da apresentação, que agora vem ao plenário para o devido exame, e creio que esta síntese é suficiente para aurirmos as sustentações orais. O novel código não repetiu a figura do revisor na ação rescisória, né? De sorte que eu não sei como está, confesso que não me lembro se o nosso regimento ainda consagra, não é? Presidente, o nosso regimento prevê, presidente. Prevê. Então, com a palavra, o ministro Alexandre está de acordo com o relatório? Absolutamente de acordo com o relatório do eminente relator. Então, passo então a palavra para a doutora Luciana Miranda Moreira, que falará em nome da União. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, a advogada fala por videoconferência ao fundo, estante de madeira com livros. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, eminente advogado, representante da parte contribuinte, senhoras servidoras, senhores servidores, senhoras e senhores, boa tarde. 18 de dezembro de 2002. Nessa oportunidade, excelências, pela primeira vez, pela última vez, pela única vez, o plenário sustentação oral feita pela advogada Luciana Miranda Moreira. Não tributados ou tributados à alíquota zero. É exatamente esse o julgado ora rescindente. É importante lembrar, excelências, que esse julgado rescindendo está inserido no contexto de uma virada jurisprudencial
absolutamente sem paradigmas, pelo menos do ponto de vista da rapidez com que o tema foi retomado pelo Supremo Tribunal Federal. É que o julgamento foi finalizado em 18 de dezembro de 2002 e já em 25 de fevereiro de 2003, 2 meses depois, considerado ainda o período do recesso, nós tivemos uma deliberação da primeira turma no sentido de reafetar a discussão ao plenário do tribunal. Não foi uma decisão singular do relator, embora tivéssemos na relatoria o incansável ministro Gilmar Galvão, que não se conformava com o entendimento de dezembro de 2003, mas foi um entendimento do colegiado. O colegiado deliberou por levar a questão novamente ao plenário e o início do julgamento começou em 10 de abril de 2003. O interessante nesse caso, excelências, é que toda essa mutação, toda essa movimentação se deu antes mesmo da publicação do acórdão rescindendo, desse primeiro acórdão de dezembro de 2002. Então, quando esse acórdão sobrevém, quando essa decisão nasce no mundo jurídico com a publicação do acórdão, nós já temos uma decisão pendente do plenário do Supremo Tribunal Federal. Já se havia iniciado o julgamento do recurso extraordinário 370.682, que juntamente com o recurso extraordinário 353.657, veio a ser um dos leading cases do tema, quando afinal a questão foi deslindada. Importante trazer esse histórico, excelências, porque não apenas para demonstrar a especificidade desse julgamento, mas também para mostrar, para deixar clara a ausência de aderência desse processo que estamos julgando, dessa ação rescisória e o tema 136 de repercussão geral, recurso extraordinário 590.809 da relatoria do ministro Marco Aurélio. No tema 136, em palavras muito simples, o tribunal entendeu que não se pode reputar como contrária à lei uma deliberação que, na época da sua formalização, encontrasse respaldo na orientação do Supremo Tribunal Federal, ainda que essa orientação tenha sido modificada posteriormente. Curiosamente, o tema de fundo era o mesmo que está aqui em discussão, era essa alteração da alíquota zero, mas os pressupostos do tema 136 não informam este caso concreto, e é o que eu tentarei demonstrar a Vossa Excelência. Inicio, Excelência, fazendo um parêntese para falar de uma enorme perplexidade que nós temos vivenciado em relação ao tema 136. Nós temos um erro de interpretação em vários tribunais que vem entendendo que o Supremo Tribunal Federal autorizou a aplicação da súmula 343 em matéria constitucional de forma irrestrita, a partir do entendimento do tema 136. E, de fato, não é isso que está ali consagrado. A leitura do acórdão deixa entrever que, para que seja possível o afastamento do óbice da súmula 343, ou seja, a incidência da súmula 343, é preciso que houvesse uma questão controvertida e é preciso que houvesse também um correspondente, uma decisão paradigma do STF, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estivesse alinhada com essa decisão rescindenda. Somente nessa situação seria oponível à súmula 343. Então, excelências, não houve uma autorização do Supremo Tribunal Federal para se aceitar de forma ampla e restrita a súmula 343 em matéria constitucional. Até porque é importante lembrar as razões que informaram a vedação à súmula 343 em matéria constitucional eram muito substanciosas. O que dizia o tribunal no recurso extraordinário 328.812 da Lavra do ministro Gilmar Mendes? O que se buscava era a máxima efetividade da norma constitucional. Em julgamento, ação rescisória 2297, União contra Nutriara Alimentos LTDA. O tema 136 não estava revendo a súmula 343 em matéria constitucional. Estava, na verdade, fazendo uma compatibilização da vedação da súmula 343 em matéria constitucional, na hipótese em que o próprio Supremo tenha alterado seu entendimento, que é justamente o caso concreto. Em jogo,
tanto no tema 136 como naquelas decisões que informaram a proibição da súmula 343 em matéria constitucional, em jogo há uma questão muito próxima uma da outra, são questões muito similares. Em jogo no tema 136, nós tínhamos a autoridade do tribunal, nós tínhamos a respeitabilidade das manifestações do tribunal. Nas palavras do ministro relator, ministro Marco Aurélio, Sua Excelência dizia o seguinte: estamos afirmando, presidente, que pela respeitabilidade das decisões do Supremo, pronunciamentos judiciais em harmonia com essas decisões não são rescindíveis. Então, a preocupação aqui era com aquele julgador que exarou sua decisão a partir de um paradigma do Supremo Tribunal Federal. Era preciso garantir que não houvesse a rescisão desse julgado. Vejam, excelências, que é muito parecido o raciocínio com aquele que se fez no recurso extraordinário, nos embargos de declaração, que entenderam que a súmula 343 não se aplica em matéria constitucional, para que o julgador de origem não pudesse se esquivar à apreciação do tema nos limites ou na maneira com que o Supremo Tribunal Federal tivesse deslindado esse tema. Então, nesses dois julgamentos, há uma preocupação com essa função orientadora das decisões do Supremo Tribunal Federal. E foi essa a razão pela qual, nessa oportunidade, no tema 136, houve uma flexibilização daquela proibição da súmula 343 em matéria constitucional. Mas foi uma flexibilização pontual, específica e restrita para essa hipótese. Para a hipótese em que, havendo uma questão controvertida, essa decisão rescindendo estivesse alinhada com o paradigma do Supremo Tribunal Federal. Neste caso dos autos, excelências, nós não temos nada disso. Por isso que eu digo que não há aderência com o tema 136. Não havia uma questão controvertida, porque não havia dissenso. Havia uma questão pendente. Quando esse acórdão veio a lume em junho de 2003, a questão já estava pendente. Então, não era uma questão controvertida, uma questão pendente de solução. Esse acórdão já nasceu com uma execução suspensa. Ele já estava, de uma certa maneira, sub judice, efetivamente, porque ele pendia de uma confirmação daquela orientação. Não havia paradigma do STF, e isso foi confirmado pela decisão dos efeitos prospectivos. Eu recordo que, naquela ocasião, o tribunal negou os efeitos prospectivos exatamente porque não havia paradigma, porque essa decisão que agora se pretende rescindir tinha sido uma decisão isolada. Então, o Supremo disse, não vou conferir efeitos prospectivos à mudança de orientação, porque aquela orientação anterior não chegou sequer a vicejar. Vejam, excelências, o próprio Supremo Tribunal reconheceu que essa decisão que se pretende agora rescindir foi uma decisão isolada, foi uma decisão extravagante. E é esse o fundamento do pedido de rescisão. Lembrando também que no tema 136, o trânsito em julgado havia se dado antes da alteração da jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso concreto, excelências, a União nunca desistiu. A União manejou os primeiros embargos, a União manejou os segundos embargos, e esse processo somente transitou em julgado em outubro de 2010. Lembrando que a questão havia sido decidida em 2007. Então, muito depois de efetivamente deliberado o tema. Havia uma necessidade de adequação desse julgado à orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas, se essa adequação não ocorreu, é imperioso que se permita que se maneje a rescisória. Eu faço aqui uma ponderação, excelências, porque entendo que a questão essa questão não estava no tema 136. A súmula 343, a possibilidade de aplicação em matéria constitucional, seria possível também em julgados do Supremo Tribunal Federal? Porque é importante lembrar, excelências, que quando se julgou que o tema... Plenário julgação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos de IPI na aquisição de insumos com alíquota zero.
Se cabe ao STF zelar pela força normativa da Constituição... Sustentação oral feita pela advogada Luciana Miranda Moreira. Seus julgados, a partir da súmula 343, é a questão que eu coloco, reflexão de vossas excelências. Mas já sugiro que esse caminho é perigoso. Esse caminho é perigoso porque pode parecer que o Supremo está dando uma autorização para que o Supremo não observe as decisões do Supremo. Isso pode ser muito perigoso, excelência. Isso pode ser muito perigoso, inclusive do ponto de vista orientador que se pretendia ao longo de toda essa discussão. O fato é que o Supremo parou de julgar essas decisões, esse tema, em abril. Quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista, Sua Excelência disse: eu sugiro aos colegas que paremos de julgar esse tema. Infelizmente, isso não consta no acordo, mas quem estava presente pode se lembrar. Então, o Supremo parou de julgar esse tema. As decisões monocráticas que foram proferidas entre dezembro e abril foram, posteriormente, todas adequadas ao novo entendimento. Os agravos regimentais foram providos, os embargos declaratórios foram recebidos com efeitos modificativos, as decisões foram adequadas ao novo entendimento, menos essas decisões que inauguraram o entendimento que foi sobreposto. Então, excelências, eu gostaria de deixar claro o que a União quer aqui não é uma uniformização de jurisprudência. A União não quer se utilizar da ação rescisória como meio de uniformização de jurisprudência, até porque esse tema já está com repercussão geral decidida. Tema 844, já tem súmula vinculante 58, mas a questão aqui é que nós temos um contribuinte que tem uma decisão, um título judicial que ninguém tem. Ele tem um direito que ninguém mais tem. Isso é uma situação anti-isonômica. Isso é uma situação que contraria a segurança jurídica. Isso é uma situação que contraria a livre concorrência, excelências. Todas essas fundamentações informam a desconstituição desse julgado. Nós sabemos da importância da coisa julgada, mas, neste caso, essa coisa julgada nasceu inconstitucional, excelências. Quando essa coisa julgada se perfez, o tribunal já havia consolidado a orientação em outro sentido. Essa coisa julgada não deveria ter acontecido e merece ser desconstituída, excelência. Com essas considerações e registrando novamente que não há adequação aqui ao tema 133, não havia paradigma do STF, o único precedente que vieram da Zona Franca de Manaus, que essa Suprema Corte já disse inúmeras vezes que é outra questão, que não é a mesma questão, isso também foi afastado na discussão dos efeitos prospectivos. Aqui nós temos um julgado do Supremo Tribunal Federal que é incumbido de zelar pela força normativa da Constituição, que é incumbido de garantir a máxima efetividade das normas constitucionais. E, por fim, nós temos uma decisão que transitou em julgado após a consolidação da jurisprudência. Com essas considerações, excelências, e agradecendo a atenção, a Fazenda Nacional reitera o seu pedido de procedência da presente ação rescisória. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana Miranda Moreira. Agora falará pela Ré Nutriara Alimentos Limitada, o doutor Jorge Otávio Lavocá Galvão. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro revisor Alexandre de Moraes, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras. Ação rescisória 2297, União contra Nutriara Alimentos Limitada. Rui Barbosa já dizia: toda civilização, pois, se encerra na liberdade. Toda liberdade na segurança dos direitos individuais. Liberdade e segurança jurídica são termos equivalentes e substituíveis um pelo outro. Esse caso, excelência, é um caso paradigmático. Sustentação oral feita pelo advogado Jorge Otávio Lavocate Galvão. Essa dicção da inicial, a desconstituição de um acórdão deste Supremo Tribunal Federal, sob o único fundamento de mudança posterior de orientação jurisprudencial.
está na inicial. Não se trata, ao contrário do que a Fazenda Nacional tenta fazer crer, de um hard case, mas muito pelo contrário, um caso cujo desfecho pode ser extraído com certa facilidade da construção jurisprudencial dessa Corte sobre o cabimento da ação rescisória e sobre a matéria de fundo, creditamento de IPI. Farei a minha apresentação tentando responder duas perguntas. Primeiro, se a súmula 343, tanto fala... Plenário julga ação contra a decisão do STF sobre possibilidade de compensação de créditos do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero. Uniformização de jurisprudência. Os fatos já foram colocados de maneira bem posta pela Procuradoria da Fazenda, ou seja, um mandado de segurança impetrado em 99, com concessão de liminar, apelação, não foi dado provimento à apelação da Fazenda Nacional, e o Supremo Tribunal Federal veio a chancelar a orientação das cortes originárias. O processo ele é julgado em 2002, a mudança de orientação do Supremo é em 2007, e este processo, inclusive, depois da mudança de orientação, é levado à apreciação do plenário da Corte, que confirma o entendimento, transitando em julgado em 2010. A ação rescisória hoje, julgada hoje, foi proposta em 2011. Antes de entrar na primeira pergunta, eu gostaria de destacar só um único ponto com relação à sustentação da Fazenda Nacional, que não condiz com a realidade. Por quê? Diz que há um título que seria vantajoso à empresa ré, o que não é verdadeiro, porque hoje a alíquota de IPI para a nutriara, para a ração de animais, é de 10%. Então, não há que se falar mais em creditamento à alíquota zero. Isso já ficou no passado. Há muitos anos, há mais de década, já existe tributação em cima desse ramo industrial, de maneira que não há mais creditamento de alíquota zero. Então, essa preocupação da Fazenda Nacional, a gente já afasta de plano. Então, vamos à primeira questão. Aplica-se a súmula 343 ao presente caso? Impende inicialmente registrar que o STF entendia que a súmula 343 não se aplicava aos casos em que há alegação de violação à Constituição Federal. Isso até 2014, quando, no julgamento do tema 136 de repercussão geral, de autoria do ministro Marco Aurélio, cujo tema de fundo é o mesmo dessa ação rescisória, esse Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento e passou, então, a admitir a aplicação da súmula 343, inclusive para temas constitucionais. Registro que há, por parte do ministro Gilmar Mendes, uma resistência contra essa orientação de maneira generalizada. Mas, com relação ao tema ora em debate, o próprio ministro Gilmar Mendes, já em voto proferido, mencionou que seria o caso de aplicação de súmula 343. Refiro-me ao voto na ação rescisória 2572. Abre aspas, diz o ministro Gilmar Mendes. Entendo que é cabível a ação rescisória fundada em violação literal ao dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação constitucional frontalmente contrária à própria Constituição. Ocorre que no julgamento do RS 590.809, que é o tema de repercussão geral 136, tal julgado teve como pano de fundo a existência de divergência de entendimento interna no próprio Supremo Tribunal Federal, de modo a manter o aresto transitado em julgado quando a jurisprudência do pretório Celso era vacilante. Ou seja, o próprio ministro Gilmar Mendes, que em alguns votos tem resistido ao tema 136 de maneira generalizada, com relação à matéria de fundo, já admitiu que é o caso, sim, de aplicação da súmula 343. E aqui, excelências, eu trago, apenas para responder à pergunta da nobre procuradora, se a súmula 343 seria aplicável aos casos de rescisão de acordo do próprio Supremo Tribunal Federal, inúmeros precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Cito apenas, por cautela, a ação rescisória 2341, de autoria do ministro Lewandowski, a ação rescisória 2572, de autoria do ministro Dias Toffoli, a ação rescisória 1415, de autoria do ministro Luiz Fux,
Mais recentemente, ação rescisória 2424, de autoria da ministra Carmen Lúcia, ação rescisória 1956, de autoria da ministra Rosa Weber. Sim, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a súmula 343, inclusive com relação à rescisão dos seus próprios julgados. Eu vou citar aqui expressamente a dicção do acordo da ministra Rosa Weber, num trecho que é de extrema importância para esse caso, inclusive com relação ao que foi dito da tribuna pela Fazenda Nacional, que o presente caso teria transitado julgado após a virada de jurisprudência. Abre aspas para a ação rescisória 1956 em sua ementa. Ministra Rosa Weber. Irrelevante o lapso temporal mais ou menos extenso decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. Desimportante também se entre a data do julgamento e a publicação do acórdão houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. Esse acórdão aplica-se como luva ao presente caso. E passo à segunda questão, porque, de fato, ela é relevante. A segunda questão é: a ação rescisória serve como sucedâneo de uniformização de jurisprudência? E essa questão ela é relevante, ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque o novo CPC ele prevê a chamada, pela doutrina, de rescisória supertrunfo, lá no artigo 535, parágrafos 5º e 8º, autorizando a rescisão do julgado caso posteriormente venha a ter uma mudança de orientação jurisprudencial constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o presente caso foi ajuizado antes da constituição da comissão que criou um novo CPC. Esse caso, indubitavelmente, aplica o CPC de 73. E isso não porque eu acho que assim deva ser, porque o próprio CPC de 2015, nas normas de transição, lá no artigo 1057, dispõe: o disposto no artigo 525, parágrafo 5º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor desse Código. Então, ainda sabemos que a questão da ação rescisória supertrunfo ainda está sob julgamento dessa Suprema Corte, sobre sua constitucionalidade. Há um voto, há um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, mas com relação ao presente caso, não há dúvida. Aplica-se o Código de 73, que não previa ação rescisória como mecanismo de uniformização de jurisprudência. E eu cito aqui o saudoso ministro Teori Zavascki, ao comentar na ação rescisória 2370, ao comentar o tema de repercussão geral 136, em que deixou claro qual foi a intenção deste Supremo Tribunal Federal no julgamento daquela repercussão geral. Abre aspas. O que o tribunal decidiu foi outra questão. Ante a controvérsia enunciada no acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria, a respeito da possibilidade ou não da rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão recidendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo, a Corte, por maioria, respondeu negativamente. Em outras palavras, o que o tribunal afirmou naquela oportunidade foi que a superveniente modificação da jurisprudência do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a jurisprudência firme até então vigente do próprio STF. Saliento, por fim, excelências, que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido em 8 de maio de 2019, já interpretando o novo código, que não se aplica ao caso, mas interpretando o novo código, decidiu na ação rescisória 4443 que, abre aspas, não cabe ação rescisória com base em precedente posterior ao trânsito em julgado da decisão recorrida. Ou seja, também com relação ao novo CPC, o Superior Tribunal de Justiça, que tem a função de interpretar a legislação infraconstitucional, tem decidido que não cabe utilizar a rescisória para uniformização de jurisprudência. Encerro, excelências, com um último ponto, que só para rebater de vez aquela argumentação de que a empresa teria um título judicial diferente dos demais.
a empresa não possui porque hoje já há tributação de IPI sobre ração animal. E segundo, essa Suprema Corte possui jurisprudência pacífica que em relação a jurídico de trato sucessivo, relação jurídica tributária de trato sucessivo, sequer seria necessário rescisória para modificar o entendimento. E isso está posto hoje nos temas de repercussão geral 881 e 885. O primeiro de relatoria do ministro Roberto Barroso e o segundo de relatoria do ministro Edson Fachin. Ou seja, no caso específico, não há mais benefício fiscal. A empresa não recebe mais benefício fiscal porque já há tributação em 10% da alíquota do IPI. Segundo, ainda que assim não fosse, outros mecanismos a Fazenda já possuiria, que no caso não faz sentido porque não tem benefício nenhum, para desfazer administrativamente essa cobrança, esse benefício fiscal. Ou seja, não há que se falar aqui em procedência da ação rescisória nesse sentido. Conclui-se assim, Excelência, primeiro, que a súmula 343 tem aplicação ao caso, inclusive com voto do ministro Gilmar Mendes, nesse sentido, com relação a essa matéria, que é o ministro que tem mais resistência à aplicação do 136. 2, a rescisória, pelo menos no CPC de 73, não serve como instrumento de uniformização de jurisprudência. E 3, as preocupações trazidas pela Fazenda Nacional não fazem sentido, já que não há mais benefício hoje para a empresa. Estamos falando, na verdade, Excelências, em desconstituição de algo ocorrido há mais de 20 anos. Pretende-se cobrar o creditamento do final da década de 90. Estamos falando de fatos ocorridos há 22 anos atrás. E não há motivos, não há violação, não há técnica processual que enseje o provimento dessa ação rescisória. Termino com a frase do economista Frederic Bastiat: não esperar senão duas coisas do Estado, liberdade e segurança, e ter bem claro que se poderia pedir mais uma terceira coisa, não se poderia pedir uma terceira coisa, sob o risco de perder as outras duas. Julgar procedente essa ação rescisória seria uma agressão à liberdade e à segurança jurídica do particular, que confiou na autoridade da decisão dessa Suprema Corte por mais de 22 anos, para então desfazer e cobrar o creditamento ocorrido no final da década de 90, o que não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista da justiça. Por esses motivos, requer-se e espera que a ação rescisória seja julgada improcedente. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Jorge Otávio Lavocá Galvão. Senhores ministros, chegamos ao horário regimental e, evidentemente, que é muito mais rentável que nós façamos uma votação contínua, com o voto do ministro Fachin, seguido dos demais ministros. Então, eu vou realocar essa fala do ministro Luiz Edson Fachin para o primeiro processo de quarta-feira que vem, porque é o voto do relator, e, além disso, vou acrescentar também, além de outros processos, esse RE que cuida da ação civil pública e a competência territorial à luz do artigo 16, que é uma matéria bem controversa. Então, com essas considerações e agradecendo a presença dos eminentes colegas, eu desejo uma boa noite, um bom fim de semana vindouro. Domingo podemos comemorar de novo os 130 anos do Supremo Tribunal Federal e agradecendo a presença dos funcionários, servidores aqui presentes e louvando a presença do nosso decano, que a internet o fez presente hoje aqui para a nossa alegria. Eu declaro encerrada essa sessão.